Oi pessoal, continuando o vídeo anterior, vou continuar dando uma definição do que é a função, só que lá era a definição informal e aqui já é uma definição formal do que é uma função. A gente repete aqui o conjunto da esquerda e da direita, a função f vai associar números de um conjunto no outro, o conjunto da esquerda é chamado de domínio, o da direita é contradomínio da função. E a função é definida por uma regra matemática. A nomenclatura para escrever isso que eu acabei de falar é a seguinte, é assim: a função é definida de A em B ou de A para B, onde A e B são os conjuntos que eu falei anteriormente, e a regra matemática, que é a f de x, ela vai ser aplicada a x, que é um elemento de A, é uma regrinha matemática, isso vai dar um número, e esse número vai ser o y. Então o x1 vai ter o correspondente y1, que vai ser a imagem dele, o x2 correspondente y2, e o x3 nesse exemplo é o mesmo y2 que a imagem de x2 vai ser a imagem de x3 também. Quer dizer, o y2 é a imagem para x2 e para x3. Esses números y1 e y2, nesse caso aqui, eles serão a imagem de f de x1, ou seja, a imagem de x1, né? Então, y1 é igual a f de x1, y2 é f de x2, ou f de x3, que é o que a gente escreve aqui, ó. y1 é f de x1, y2 é f de x2, e y2 também é f de x3. A nomenclatura, a especificação completa de uma função, muito provavelmente vocês não vão ver isso em vestibular, essas duas linhas especificando uma função. O vestibular, ele sempre faz só isso daqui. F de x é igual... Aliás, o vestibular faz assim. Ó. F de x é igual a 2 vezes x, ou f de x é igual a x² mais 3x mais 1. Ele só dá a regra. Só que a regra é um componente da especificação completa de uma função. E a especificação completa, como vocês precisam ver pelo menos uma vez na vida, é assim. F é definida de A para B, onde cada elemento x do conjunto A é levado por F num elemento y do conjunto B, e y é dado por f de x. Y é dado pela regra aplicada em x. Aí a regra, nesse caso, vai ser 2x. Nesse caso aqui, né? É que eu não coloquei uma regra aqui, f de x é a regra. É uma regra matemática, uma sentença matemática envolvendo x. Vou ler aqui a definição formal. Então, dados dois conjuntos A e B, uma função de A em B, que é essa função f, aqui ó, é como eu li, né? Função de A em B, ou função de A para B. Você pode dizer ou de A em B ou de A para B. Uma função de A em B é uma regra ou sentença matemática, que é esse f de x, né, igual a alguma coisa envolvendo x, de novo, por exemplo, 2 vezes x. Então, dados dois conjuntos A e B, uma função de A em B é uma regra, que é uma sentença matemática, que associa cada elemento x de A com o único correspondente y de B. Então, cada elemento x de A é associado com o único elemento y de B, correspondente. Então, você tem o x1, x2 e x3, cada um deles estão associados com um único y em B. O x1 está associado com um único y1, o x2 está associado com um único y em B, que é o y2, o x3 está associado com um único y em B, que é o y2. Repare que o y2 está associado com 2x, só que cada x só tem um associado em y. Eu não poderia, por exemplo, dizer que existe um x4 aqui, que ele é associado com o y3 e com o y4, porque furaria esse um único correspondente y em B. Aqui o x4 está sendo associado com dois correspondentes em B, mas tem que ser único só. Então, ou eu elimino esse, ou eu elimino esse. Assim ficaria certo, com os dois não. Certo? Tá, e que mais? Tem uma ressalva aqui, ó, chamado imagem de x. Quer dizer,
Esse correspondente y em b é chamado imagem de x. Então esse y1 que ele está ligado com o x1 é chamado de imagem de x1. Ó, imagem de x1. O y2 ele é imagem de x2, mas também é imagem de x3. Imagem de x2 e de x3. O y2. Esses elementos que são atingidos por flechas em B, que formam um conjunto chamado de conjunto imagem. Isso eu já tinha falado no vídeo anterior. Esses outros elementos que não são atingidos, eles não fazem parte do conjunto imagem, porque eles não são imagem de ninguém. Eles não foram atingidos por flechas. Tá? Aqui, repetindo, o domínio da função, que é o A, é o conjunto dos elementos x que possuem imagem. Então, todos esses elementos aqui, eles têm imagem em B. Se tivesse um x4 aqui, ele teria que ter uma flechinha para alguém. Não sei para quem. Quem vai decidir aqui quem que vai receber a flechinha é a regra matemática. Né? Lembrando que x1, x2, x3 são números. Eu só estou representando aqui por variáveis, porque eles podem ser números genéricos. Aqui mesma coisa. Cada y aqui é um número. Então, esses números aqui da esquerda, eles serão multiplicados, somados, elevados a algum número. Eu vou fazer alguma operação matemática com cada um desses números aqui. Essa operação matemática ela vai estar especificada em f. E aí esse número vai ser associado com y1. Porque as multiplicações e somas que esse x1 aqui vai sofrer levarão ele ou transformarão ele no y1. Tá? Ou seja, o y1 é o f aplicado a x1. Que é o que está falando aqui, ó. Y1 é o f aplicado a x1, ou f de x1. É um número. Então, o x1 foi associado com y1 pela regra matemática dada por f de x1. Tá? Lendo aqui, domínio D, que é esse A aqui. O domínio da função é o conjunto dos x's que possuem imagem. É isso daqui. Esse conjunto inteiro aqui, o conjunto formado por esses três elementos nesse exemplo, eles possuem imagem. Contradomínio, que é esse CD aqui, é o conjunto B. É o conjunto em que procuramos as imagens dos x's, dos elementos de A. Eu vou procurar as imagens do x aqui nesses elementos de B. Esse conjunto, com todos esses números aqui, chama de contradomínio. E o conjunto imagem é sempre um subconjunto do contradomínio. Eu digo isso assim, ó, imagem é um subconjunto do contradomínio. Imagem está incluída no contradomínio. Ele é o conjunto das imagens dos elementos do domínio. y1 é a imagem de x1. y2 é a imagem de x2 e de x3. Esses dois juntos aqui nesse exemplo formam um conjunto imagem. Tá? Ou seja, é o conjunto das imagens dos elementos do domínio. y1 é a imagem desse elemento do domínio, y2 é a imagem desses dois elementos do domínio. O conjunto formado por essas duas imagens desses elementos do domínio é chamado de conjunto imagem. Tá? Bom, isso daqui eu já falei para vocês, a especificação completa da função. Vou ler novamente. F é uma função definida de A em B, ou de A para B, né? A flechinha vai de A para B, onde cada elemento x de A, x é elemento de A, quer dizer, x pertence a A, é levado, tá vendo que a setinha está diferente? É levado num y que pertence a B, que é dado por f aplicado em x. Y pertence a B. Tá? Aí, nesses três exemplos aqui de aplicações, eu falo que x1 é levado em y1. Ó. x1 é levado em y1 por f. E y1 é um número dado por f aplicado em x1. y2 é f aplicado em x2 e também aplicado em x3, porque tanto x2 levado para y2 quanto x3 levado para y2. Tá? Prosseguindo, agora um exemplo. Especificação completa de uma função. O vestibular normalmente vai dar só f de x é igual a 2x. Só que a especificação completa que o vestibular deveria dar seria, por exemplo, essa daqui. A função f
dada por essa regra, f de x é igual a 2x, ela é definida de n em z. N é o conjunto dos números naturais, z é o conjunto dos números inteiros. Então, n é o meu domínio, z é o meu contradomínio, né? Está fazendo o papel do A e do B aqui. Lá na definição eu coloquei A e B genericamente, né? Aqui, A e B genericamente. Então, quem é A é o N, quem é B é o Z. Só que esse conjunto da esquerda é chamado de domínio e o conjunto da direita é chamado de contradomínio. Eu vou desenhar eles aqui e colocar o diagrama de flechas. Tá? Aqui você tem N é o conjunto da esquerda, que é o domínio. Z é o conjunto da direita, que é o contradomínio. N são os números naturais, 0, 1, 2, 3 em diante. Z, conjunto dos números inteiros. Tem 0, 1, 2, 3, 4 em diante. E inclusive os negativos. Coloquei os negativos também, alguns negativos. Tá, qual que é a regra? Cada x do elemento n, x, por exemplo, 0, 1, 2, 3, cada x do elemento n é levado num y do elemento z, cada elemento x do conjunto n é levado num elemento de z que é dado por essa regra aqui, f de x é igual a 2x. Lembrando que esse f de x é sempre o nosso y, que são as imagens dos x's. Aqui nesse exemplo, se eu pegar o 0, aliás, eu não vou mostrar a associação, eu vou criar a associação. Com quem que o 0 está associado? É com o menos 2, com o menos 1, com 1, com 2, com 0? Com quem que ele está associado? Como é que eu sei com quem que o 0 está associado? O 0 é um elemento de x, então eu coloco ele aqui e aqui. Quem vai associar o 0 com alguém aqui da direita é a regra matemática dada por f. F é a regra. Eu tenho que descobrir com quem que o 0 está ligado através da regra matemática. Então eu faço assim, ó, olhando para cá, se o meu x for 0, que é esse 0 aqui da esquerda, se o meu x for 0, eu olho para a regra e substituo x na regra. Onde tiver x, em todos os lugares que tiver x, eu coloco 0, porque eu quero que o x valha 0. Eu coloco 0 aqui, coloco 0 aqui. Então, f de 0 é igual a 2 vezes 0. É o que está escrito aqui. F de 0 é igual a 2 vezes 0. Esse x é igual a 0 veio parar aqui e veio parar aqui. 2 vezes 0 é 0. Só que esse f de x, né, quando o x vale 0, é o meu y. Então, o x está aqui do lado esquerdo e o y está do lado direito. O y é o 0, é esse 0. Ou seja, o 0 ele é levado no 0. O 0 no conjunto n é levado no 0 do conjunto z. E o 1 é levado em quem? Eu faço a mesma coisa. Agora é aqui. Se x for 1, eu substituo, eu olho para a regra é f de x é igual a 2 vezes x. Essa é a regra. Eu quero que o x valha 1. Eu troco aqui por 1, troco aqui por 1. É o que está escrito aqui. 2 vezes 1 é 2, que é o meu y, né? O f aplicado no x é o y, o que está escrito aqui. O f aplicado no x é o y. Então, x é igual a 1, y é igual a 2. X está aqui na esquerda 1, y é o da direita 2. A mesma coisa eu faço para o 2 e faço para o 3. Aqui, se x for 2, por que 2? Que é esse x daqui, né? Eu quero saber se o f leva ele para o 4, para o 6, para o 7. Eu quero saber para onde que o f leva ele. Bom, o f é uma regra que tem que ser aplicada no 2. Então, eu coloco 2 aqui, coloco 2 aqui. Então, a regra f, ou a função f, vai levar esse 2 aqui nesse 4 aqui, que é o meu y. O 2 vai ser levado no 4. E o 3? F de 3, se o x for 3, eu substituo a regra matemática onde tem x, eu substituo por 3. Porque o meu x agora vale 3. Então, f de 3 é 2 vezes 3. F de 3 é 2 vezes 3, que é 6, que é o meu y. Então, o 3 é elevado no 6. O 3 é elevado no 6. Tá? Bom, dá para perceber que os números negativos nunca terão flechinha chegando neles.
Por quê? Porque a minha regra é 2 vezes x. Teria que ter um x negativo aqui para eu conseguir ter uma flechinha chegando em números negativos. Né? Por exemplo, teria que ter o número... Por exemplo, se tivesse o número menos 1 aqui, o menos 1 seria levado no menos 2, porque eu multiplicaria por 2. Só que o menos 1 não está no conjunto dos números naturais. Como o menos 1 está no domínio, o menos 2 aqui, imagem, nunca vai ser atingido. O menos 2 em z nunca vai ser atingido. Ele nunca vai ser imagem de ninguém aqui no domínio. Se ele nunca vai ser imagem de ninguém, ele não está no conjunto imagem. No conjunto imagem, só estarão os números atingidos por flechinhas. A mesma coisa acontece com os números positivos, só que ímpares. Por quê? Porque no conjunto Z estarão os números que são 2 vezes x. 2 vezes qualquer coisa é par. Esses daqui que são os y, né? Os y estão aqui no conjunto da direita, que é o contradomínio. Então, no contradomínio só vai ter número par atingido por flechinha. Qualquer número aqui no meu domínio, se eu multiplicar por 2, vai virar um número par, que é esse conjunto aqui, 0, 2, 4, 6 e todos os outros pares positivos. Aqui, por exemplo, 4 vai ser associado com 8, que está aqui. 4 vai ser multiplicado por 2 pela função e vai ser associado por 8, com 8. O 5 vai ser multiplicado por 2 pela minha regrinha e vai ser associado com o 10. E assim por diante. Até infinito aqui e até infinito, só que só os positivos e pares. Outro exemplo. Eu tenho a especificação completa da minha função aqui, vai ser: a função f é definida de A em B, onde cada elemento x de A é levado por f no f de x. Eu pego o x aqui, o f de x vai fazer o que com esse x? O que a minha regra matemática vai fazer com esse x? Cada elemento x de A vai ser elevado ao quadrado, somado com ele multiplicado por 3, somado com 1. Então eu pego cada elemento de A, elevo ao quadrado, somo com 3 vezes ele, mais 1. Quem é o meu A e o meu B? Eu preciso especificar quem é o meu A e o B, certo? Aqui eu disse que o meu A era o conjunto dos números naturais. O meu B era o conjunto dos números inteiros. Aqui eu vou dizer quem que é o A e B. Do mesmo jeito. O A eu quero que seja o conjunto formado pelos números menos 2, 3 e 5. E o B eu quero que seja o conjunto dos números reais. Eu especifico A e B. O vestibular ele pode perguntar quem é A e B ou especificar quem é A e B. Se ele perguntar quem é A e B, você tem que descobrir. Se ele especificar, você tem que usar essa informação. Aqui eu estou já dizendo quem é A e B, então a gente vai ter que usar essa informação. Desenho o meu conjunto A, desenho o meu conjunto B. O A é formado por menos 2, 3 e 5. Coloco aqui, menos 2, 3 e 5. Mais ninguém, só esses 3. O B é o conjunto dos números reais. Tem infinitos números em B. Tem o π, o raiz de 2, o menos 1,2, vários outros. Tem números negativos, positivos, racionais e irracionais, são todos os números reais. É a reta real, existem infinitos números aqui dentro. Eu representei só alguns deles. Tá, agora eu quero saber para quais números são associados com esses números aqui do A, com esses elementos do A. O menos 2 vai ser levado pela f em qual número? Aqui eu já coloquei a colinha, né? O menos 2 vai ser associado com o menos 1, o 3 vai ser associado com 19 e o 5 vai ser associado com 41. Como é que eu sei disso? Eu preciso aplicar a regra f. Quem diz quem será a imagem do menos 2 é a minha f. É a f aplicada em menos 2. Aí eu faço assim, ó, a f aplicada em menos 2 é esse número aqui, ó. Porque o meu menos 2 está associado com menos 1. Eu aplico a f no menos 2. Como é que eu faço isso? Substituo aqui na minha regra, onde tem x, eu troco por menos 2. Porque o meu x agora, nesse instante, vale menos 2. Ó, aqui eu troquei por menos 2. Aqui dentro, que é esse x aqui, eu troquei por menos 2. Esse 2 continua.
mais 3 vezes menos 2, troquei por menos 2 aqui nesse x, mais 1, o resto continua igual. Efetuando essa conta vai ser 4 mais menos 6 mais 1, que é 4 menos 6 mais 1. Aqui é menos 2 mais 1, que é menos 1. Menos 1 é esse número aqui. A mesma coisa eu faço para o 3 e eu faço para o 5. Tá? E é o que está sendo feito aqui. Ó. Só que aqui eu pus mais detalhes, coloquei colorido. Se o x for menos 2, que é o primeiro caso aqui, se o x for menos 2, eu digo que o y vai ser o f de menos 2. Lembrando que o y é sempre o meu f de x, né? O y vai ser o f de menos 2. Porque eu vou trocar x por menos 2 na minha regra. X aqui, aqui e aqui. Troco aqui, aqui e aqui por menos 2. Efetuo essas contas, vai dar menos 1. Para x é igual a 3, eu troco onde tem x na minha regra por 3. Tem aqui, aqui e aqui. Eu troco então aqui, aqui e aqui. Efetuo as contas, vai dar 19. Mesma coisa eu faço para o 5. Vai dar 41. Foi assim que eu achei essas 3 imagens. Próximo exemplo. Tá. Aqui eu já coloquei mais da cara de vestibular. Eu coloquei só a especificação da regra. Eu não pus as outras especificações, né? Eu coloquei só isso daqui, ó, que é a regra matemática. Eu não pus que ele é definido de A em B, que é um x de A levando num y de B. Eu não pus nada disso. Aí eu pus aqui porque é um exemplo que cai em vestibular, né? Especificar só a regra. Aí qual que é, o que é acordado entre o vestibular e os estudantes que estão prestando vestibular e os vestibulandos? O acordo que é feito é, sempre que não for especificado A e o B, assume-se que A e B são os reais. Se ele não falar nada de A e B, então A e B são reais. Como assim? Dizer isso daqui, escrever isso daqui, é o mesmo que escrever tudo isso daqui, ó, que é a especificação completa da função. Dizer que f é uma função definida de R para R, onde cada x de R é levado por f no f de x, dado pela regra f de x é igual a x ao quadrado. Já que eu tinha escrito só a regra antes, que é o que o vestibular dá, a regra fica aqui, ó. É um pedaço da especificação completa da função, né? Tá, agora eu sei que o domínio é R, o contradomínio é R. Domínio eu escrevo aqui na esquerda, é o meu domínio. Contradomínio na direita. R na esquerda, R na direita, né? Porque se o vestibular só der isso daqui, eu sei que é a mesma coisa que isso daqui, ó. O domínio é real, o contradomínio é real também. Domínio, contradomínio, tá? Agora, eu coloco alguns números reais, não vou colocar, existem infinitos números reais, eu coloquei só alguns inteiros, porque fica mais fácil trabalhar. E aqui também, mesma coisa. Aí, eu quero saber quais seriam as associações. Como é que eu sei com quem que o menos 2 está associado? Bom, o menos 2, ele tem uma imagem. Quem que é a imagem de menos 2? Ah, para eu saber a imagem de menos 2, é o f de menos 2, é a imagem de menos 2. É o que está falando aqui, né? Esse aqui é o x. Esse aqui é a imagem de x. Imagem de x. Imagem de x é o f de x, ou y. Imagem de x é o f de x. Então, para x é igual a menos 2, qual que é a imagem de menos 2? É o f de menos 2. Como é que eu calculo o f de menos 2? É menos 2 ao quadrado, que é 4. Que é essa regra aqui, ó, x ao quadrado. Se eu trocar o x por menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, que é 4. Então, o menos 2 é elevado no 4. Menos 2 elevado no 4. Qual que é a imagem de menos 1? Eu pego menos 1 e elevo ao quadrado, dá 1. É a regra, né? Eu pego x e elevo x ao quadrado. Então, eu pego menos 2 e elevo ao quadrado, dá 4. Eu pego menos 1, elevo ao quadrado, dá 1. Pego 0, elevo ao quadrado, dá 0. Eu pego 1, elevo ao quadrado, dá 1. Pego 2, elevo ao quadrado, dá 4. Olha que interessante. Tanto o menos 2
quanto 2, eles possuem a mesma imagem, tá vendo? O 4 é a imagem tanto do menos 2 quanto do 2. O 1 é a imagem tanto do menos 1 quanto do 1. O 0 é a imagem do 0 só. O 3 significa que o 3 não tem imagem? Por que eu coloquei ele aqui no conjunto imagem? Não, o 3 tem imagem. É que eu só não... Desculpa, 3 imagem não, domínio, né? Se ele não tem x. O 3 é imagem de alguém? Eu não pus flechinha, né? Mas por que eu pus ele no conjunto imagem? Se ele não está tendo flechinha de ninguém vindo nele. Ele tem flechinha, eu só não escrevi ainda, né? O raiz de 3. O raiz de 3, se você levar ao quadrado, vai chegar no 3. E o 2? O raiz de 2. O raiz de 2, se você levar ao quadrado, vai ser levado no 2. Vai ser levado no 2. Quais números não estão? Ah, aqui ó, o menos 1, menos 2 não estão na imagem, né? Por quê? Significa que eu não vou ter ninguém chegando aqui? Nesse caso não vai ter ninguém chegando aqui nem aqui. Por quê? Porque todo número elevado ao quadrado é positivo. Se eu pegar um x real e elevar ao quadrado, isso vai ser maior ou igual que 0. Então não tem nenhum número real aqui na esquerda que elevado ao quadrado vai dar negativo. Então esses caras não podem estar na imagem. Eles estão fora da imagem. Estão no contradomínio, mas não estão na imagem. Certo? Tá. Deixa eu ver mais exemplos. Aqui são exemplos típicos que caem em vestibular. No vestibular pode ter o seguinte enunciado: dados os diagramas de flecha abaixo, dizer se cada um deles é função ou não é função. Esse primeiro exemplo aqui, ó. Vou colocar ele aqui assim. Esse primeiro exemplo aqui é função ou não? Bom, ele... Deixa eu tirar a resposta, né? Ele é função ou não? Ó, esse x é associado com o b. Esse x é associado com b. Até aí não tem problema nenhum, tá certo. Esse 3, ele tem duas imagens. Não pode. Não pode acontecer isso. Não pode ter duas imagens. Ó, então não é função. Isso aqui não é função. Não. Por quê? Ó, não é função, pois o 3, que pertence ao conjunto x, está associado com dois elementos do conjunto y. Quais elementos? O c e o d. Por que não pode duas flechinhas sair do 3, do mesmo elemento? Vamos voltar lá na definição formal. Ó, cada elemento de x é associado com um único elemento. Cada elemento de A é associado com um único elemento de B. Esse elemento de A, né, está associado com dois elementos de B. Não pode. Cada elemento aqui tem que ter uma única flecha saindo dele. Então, como é que eu decoro isso? Se decora assim, ó. Daqui da esquerda só pode ter uma flecha saindo de cada elemento. Só pode ter uma flecha saindo. Aqui tem duas flechas saindo. Não é função. Aí aqui, mas aqui está chegando duas. Bom, aqui não interessa. O que interessa é aqui, ó. O que acontece do lado direito não tem problema nenhum. Isso daqui não vai dizer se é função ou não. O que vai dizer se é função é aqui do lado esquerdo. Não pode ter duas flechas saindo do mesmo elemento, ou 3 ou 4 flechas saindo do mesmo elemento. Não pode. Cada elemento tem que ter uma única flecha. Tá bom? Então, o primeiro exemplo não é função. Não é função. Segundo, esse caso aqui é função? Deixa eu esconder a resposta. Esse caso aqui é função? Bom, vamos ver. O 2 tem uma flecha saindo só, tá certo? O 3 tem uma flecha saindo só, tá certo? Quer dizer, o B é a imagem de 2, o E é a imagem de 3, né? Então é função? Ah, não tem duas flechas saindo? Não, não é função. Por que não é função? Olha, esse 1 aqui está sozinho, não tem flecha saindo dele. Será que pode acontecer isso? Vamos ver a definição lá em cima. Cada. O que é cada em matemática? Cada em matemática é todo. Todo elemento do domínio.
tem que ter um correspondente elemento no contradomínio. Todo elemento do domínio. Nesse exemplo, não é todo elemento do domínio que tem um correspondente. Esse elemento do domínio não tem um correspondente. Se ele não tem, então essa representação de função não é função. Está aqui, ó. Não é função, pois o elemento 1, que pertence ao conjunto X, não está associado com ninguém do conjunto Y. Não é função. Cada elemento do domínio tem que ter um no contradomínio. Esse exemplo aqui, eu tenho o 1, o 2 e o 3, está saindo uma flecha de cada um e todos eles estão associados. Então esse caso é função. É função. O meu domínio é 1, 2 e 3. Se é função, eu posso falar de contradomínio e de imagem, né? E domínio, contradomínio e imagem. Se não for função, não faz sentido falar de imagem da função, né? Então, D é o domínio da função, é 1, 2 e 3. O contradomínio são todos os elementos desse conjunto da direita, é o A, B, C, D e E. Só que a imagem são só os elementos atingidos, é o A, o C e o D, A, C e D. E aí essa imagem está contida no contradomínio. Sempre vai acontecer isso. A imagem está contida no contradomínio, porque A, B, A, C e D são elementos aqui, ó. A, C e D são elementos do contradomínio. Então, ele é um subconjunto do contradomínio. A imagem é subconjunto do contradomínio. Tá? Agora, a representação gráfica de funções. Está um pouco pequenininho aqui, mas dá para enxergar. A gente aprendeu a distinguir quando é função e quando não é, né? Por diagrama de flechas. Dá para a gente distinguir também quando é função ou quando não é, olhando para o gráfico de uma função. Como é que a gente traça o gráfico de uma função? O conjunto da esquerda, que é o domínio, todos esses elementos aqui a gente põe no eixo X. O conjunto da direita, que é o contradomínio, é o eixo Y. Tá? Então o X é o domínio, o Y é o contradomínio. Essa reta aqui inteirinha, X é o domínio, essa reta inteirinha, Y é o contradomínio. Deixa eu colocar em vermelho para destacar um pouco melhor. Então, a reta X é o meu domínio, a reta Y é o meu contradomínio da função. Tá? A função, ó, nesse caso, seria representada por essa reta, que tem essa curvinha aqui, essa quebrazinha aqui e depois aqui. Eu não sei ainda se é função. A minha ideia é saber se é função. Tá? Antes disso, vamos ler esse textinho aqui que usa um pouquinho do jargão que é usado em funções. Tá? Ó, seja a função f definida no conjunto A para o conjunto B, onde o conjunto A é o intervalo de A até B e o conjunto B é o conjunto dos números reais. Então, o contradomínio é o real, o contradomínio são todos esses reais, todo esse eixo, e o domínio é o intervalo de números de A até B. O domínio vem daqui até aqui só. Né? São todos os números entre A e B. Esse é o meu domínio. Tá? O contradomínio é toda a reta Y. Tá? Então, esse aqui, na verdade, é o meu domínio, não o X. O X é a reta que contém o domínio. O eixo Y é o contradomínio. Tá? Ou, se o contradomínio for especificado como um subconjunto dos reais, então o eixo Y conteria o contradomínio. Tá? Mas nesse exemplo é o contradomínio. E aqui o domínio é um subconjunto do eixo X, que seria a reta real. Tá. Então vamos lá, continua lendo. Seja f uma função definida de A em B, onde A é esse domínio aqui, de A até B, é o conjunto formado por todos os elementos entre A até B, e o Bzinho, né, aqui. E o Bzão é o conjunto dos números reais. Os seguintes exemplos são exemplos de não funções, pois para cada caso, um x de A possui mais que uma imagem y de B. O que está falando aqui? Para cada caso, um x de A possui mais que
que um y em b. É o seguinte, pega por exemplo esse x aqui, ó. Esse x específico. Eu vou chamar ele de x1. Esse x tem essa imagem aqui, ó. Tem essa imagem aqui. E tem essa imagem aqui. Ele tem 3 imagens. Tem essa e tem essa. Pode isso? Seria a mesma coisa que eu colocar aqui um x1, tendo uma imagem aqui, outra imagem aqui e outra imagem aqui. Desculpa, aqui não. Aqui, em outro número. Um x com 3 imagens diferentes. Ó, essa imagem aqui é diferente dessa, que é diferente dessa. Não pode. É como se fosse a flechinha, ó, tá vendo? O x1 é levado pela função ou pela regra matemática f nesse y e nesse outro y. Eu posso chamar esse daqui, por exemplo, de y1, y2, y3. Um x1 é associado com 3 y. Aqui estaria o y1, y2, y3. Isso não pode, não é função. E aqui, ó, tem um x aqui, digamos, esse ponto, eu vou chamar de x2. Esse ponto tem 2 y. Olha só, tem esse y e tem esse y. Quer dizer, tem 2 flechas. Se eu chamar aqui de y1 e y2, por exemplo, deixa eu apagar aqui essa bagunça, o meu x2 aqui está associado com y1 e y2. 2 flechas. Aqui e aqui. Não pode, não é função. O x2 está associado com y1 e y2. Não pode. O porquê que não pode, né? Bom, falar um pouquinho do porquê que não pode. Por que que nunca o x2 vai ser levado em y1 e y2 ao mesmo tempo, sendo y1 e y2 são diferentes, né? Por quê? Porque a imagem de um determinado x é dado por f de x, que é uma regra. É uma regra. Essa regra vai fazer operações matemáticas com esse x. E essa operação matemática só vai dar um elemento aqui. Vai resultar num único elemento. Não tem como uma regra matemática resultar em mais do que um elemento. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se f de x for x ao quadrado mais 2 vezes x mais 1. Eu vou pegar o número 3 para x. Então f de 3 vai ser 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 mais 1. Isso daqui, se eu efetuar, vai dar 9, 6, 1. Isso vai dar 17. Deu 17, é um número só. Ele não dá 17 e dá 18, por exemplo. Não tem como o 3 ser associado com o 17 e com o 18, que ficaria assim, né? O 3 aqui associado com o 17 e com o 18. Não tem como uma regra matemática ter 2 resultados. A regra matemática só pode ter um resultado. Não vai ter 2. Não tem como. Por isso que nunca vai acontecer coisa desse tipo. Um x ter 2 resultados. F de x2 ser y1 e ser y2 ao mesmo tempo. Não tem como. Você vai efetuar essas contas, vai ter um resultado só. Nunca vai ter 2 resultados. Por isso que não pode ter 2 y para um mesmo x. E aqui a mesma coisa. Você tem esse x aqui que tem esse y aqui, diferente desse y aqui. Então também não é função. E agora o gráfico. Um outro exemplo de um gráfico que também não é função. Só que aqui, diferente dos outros exemplos, não é que ele encontra o gráfico mais de uma vez com uma reta vertical. Esse é chamado de teste do gráfico, né? O gráfico não vai ser função se você traçar retas verticais e qualquer uma dessas retas tocar em 2 pontos da função. Ó, aqui você tem uma reta vertical que toca em 2 pontos da função. Então não é função. Aqui você tem uma reta vertical que toca em 3 pontos. Ah, mas aqui não toca.
não tem problema. Se alguma delas tocar em mais do que um ponto, daí não é função. Entendeu? Então, essa reta vertical aqui toca esse gráfico em mais de um ponto. Então, não, esse gráfico não corresponde ao gráfico de uma função, não é uma função. Ah, mas mesma coisa aqui, né? Essa reta aqui, ó, tocou num ponto só o gráfico. É verdade, mas essa não, ou essa não. Então, esse gráfico não é gráfico de uma função. E esse daqui também não é função. Por quê? Porque lembra que a função está definida, o domínio dela é de A até B, são todos os números de A até B? Todos os números de A até B. E lembra que esse exemplo não era função, porque esse número não tinha flechinha? Cada elemento do domínio tem que ter flechinha, né? Que é o que está escrito aqui na definição. Cada elemento do domínio tem que ter um correspondente no contradomínio. Como minha função está definida de A até B, todos os números entre A e B, todos esses números, fazem parte do meu domínio. Então tem que ter associação de todos os números com o contradomínio. Por exemplo, esse x ele está associado com esse valor. Então, até aqui, beleza. Tá certo. Esse x está associado com esse valor. Esse x está associado com esse valor. Até aqui tudo bem. Mas e esse x? Não tem gráfico aqui. Tá vendo que não tem gráfico? Ele não está associado com ninguém. Esse x não está associado. Se tem um x do domínio que não tem imagem, não é função. Porque todo x do domínio tem que estar associado com uma imagem no contradomínio. Tá legal? Bom, esse vídeo foi bem longo, né? Mas a gente precisava da a definição formal de função. Mais uma vez, estressando esse conceito, é muito importante que vocês entendam o conceito de função, né? Então, a definição formal de função é dada desse jeito aqui, ó. A função f é definida do conjunto A no conjunto B, de A em B ou de A para B, onde cada elemento do conjunto A é associado com um único elemento do contradomínio, um único y de B, dado por uma função ou regra matemática f que é aplicada no x. Y ou f desse x é chamado de imagem de x. Então você tem o x, o f de x vai ser a imagem de x. E ele é uma regra, né? Isso que eu falei aqui está escrito aqui, ó. A função ela é de A em B, ela também é uma regra ou sentença matemática que associa cada elemento do conjunto A, cada elemento x de A, com o único correspondente y de B, chamado imagem de x. Certo?